Olá, bem-vindo ao videocast Pit Stop Supply Chain. Eu sou a Bia Cobal. Aqui você vai ter o bate-papo com os maiores especialistas dessa área, vai acompanhar um pouquinho também do que aconteceu nos bastidores desse evento que está incrível. Estou aqui com Samuel Batim, ele é diretor da América Latina de Parceiros e Alianças da Blue Yonder, que é uma empresa do grupo Panasonic. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, vocês vão ver quem é esse cara, gente. São 30 anos de carreira em tecnologia, ele já foi executivo de grandes empresas internacionais, tem MBA na PUC São Paulo, na GV de Supply Chain e claro que ele teve aí também uma incursão internacional, foi para Stanford, nos Estados Unidos, estudou estratégias de organização. Tô curiosa já, bem-vindo! Obrigado, Bia. Como é que foi essa sua passagem por Stanford? Fantástica, feliz demais. Inclusive aconselho quem não teve a oportunidade um dia poder estar, porque é uma experiência maravilhosa, né? Uma em termos de relacionamento, outra está no epicentro da tecnologia em termos de informação. Muitas das estratégias e decisões acontecem lá. Então você tem um mercado gigantesco para você absorver. E legal, né? Porque você vai ter uma visão holística gigantesca. E é um valor maravilhoso. Stanford é Stanford, né? Então, quanto mais você puder ter essa conexão com esse mercado, conexão com a área educacional, isso ajuda muito a nossa expansão como pessoa e como profissional, né? Ai, nada melhor do Nada que a melhor gente que a gente estudar. Exato. E também se divertir junto. junto. Não, e é legal porque além de toda a parte de estudo, da parte da manhã você tem yoga, no final do dia tem esportes, então você ganha também todo um relacionamento pessoal, interpessoal, que é maravilhoso globalmente falando. Que incrível, Samuel. O tema que a gente vai bater o papo aqui hoje é planejar, colaborar e executar a cadeia de suprimentos através da Control Tower. A Control Tower existe, a gente sabe, a Standard e existe esta mais robusta que vocês trabalham. Quero entender quais as diferenças e por que a Blue Yonder escolheu essa mais robusta. Não, excelente, Bia. Boa pergunta, inclusive, porque a Blue Yonder, fazendo parte do grupo Panasonic, ela investiu nos últimos 2 anos em torno de $2 bilhões de investimento em cash. É um investimento que o grupo Panasonic vem fazendo fortemente na cadeia de suprimentos, que ela entende que a disrupção vai acontecer. A gente está vendo, inclusive, informações de ontem, né? Trump mudando as taxas, colocando mais impostos, isso impacta diretamente em custo logístico. Isso impacta diretamente em ter uma visão holística do mercado de supply chain. A cadeia de suprimentos ela é uma matéria muito técnica. Qualquer detalhe mínimo que você não controlar, você vai ter uma disruptura e você vai ter um prejuízo bastante grande. Então, supply chain dentro das grandes organizações, das médias organizações, das pequenas organizações, ela é estratégica. Você tem que fechar as torneiras. E a única forma de você conseguir fechar uma torneira de gasto é olhando para a supply chain de uma forma muito detalhada. E por que esse investimento de $1 bilhão em cima dessa ferramenta mais robusta? É uma ferramenta que tem mais de 30 anos de mercado. Hoje ela está nas grandes companhias globais. E o grande diferença de tudo isso é, além de ter a visibilidade, que outras ferramentas muito boas também têm. A gente tem principalmente a parte de colaboração. Então você imagina tendo mais de 45 mil empresas fornecedoras fazendo parte desta colaboração. Então, empresas do setor farmacêutico, setor de manufatura, CPG, farma, se beneficia disso, porque os seus fornecedores, de uma certa forma, já estão lá. Então, você imagina trocando informações sobre insumos, sobre importação, exportação, sabendo se realmente as suas matérias-primas estão chegando a tempo nos portos, se o transporte está contente. Então, os ganhos que se tem em ter essa informação e colaboração são valores que se pagam em pouco tempo, em muito pouco tempo. Então são ganhos bastante grandes. E além da colaboração e da visibilidade, você tem toda a ação sobre isso. Então a ferramenta já vem com um pacote de inteligência artificial desenvolvido há mais de 10 anos. Então não é um algoritmo que foi desenvolvido em pouco tempo, é uma coisa que já foi testado, já foi elaborado, já foi criado uma forma específica para diferentes verticais de mercado, seja uma vertical de retail, de varejo, ou de manufatura, ou de logística. Hoje a Blue Yonder, hoje das 15 maiores empresas do setor de operadores logísticos globais, todas elas são clientes da Blue Yonder globalmente. Então, muitas das empresas desses setores se utilizam dos operadores logísticos para poder chegar até a nossa porta, né? Para chegar aos nossos pacotes em casa, para a gente receber isso no timing que a gente precisa. Mas se você olhar no lado inbound das companhias de matéria-prima e etc., ter controle de produção, controle de planejamento, controle de transporte, controle do scheduling de produção, hoje a ferramenta se conecta com qualquer coisa.
Então eu consigo acompanhar de ponta a ponta. Por isso hoje o diferencial desses investimentos que a Blue Yonder vem fazendo nos últimos 10 anos é justamente para conseguir apoiar as companhias para conseguir ter lucros e conseguir gerenciar melhor as suas dificuldades. Então a gente sabe que tem muitas empresas que são muito de nicho de mercado, que resolvem algumas soluções de demanda, algumas soluções de produção, algumas soluções de transportes, ou gerenciamento de warehouses e stock. A Blue Yonder tem tudo isso no guarda-chuva de solução, e em cima de tudo isso a torre de controle, que a gente chama de torre de comando, porque já chega num nível tão de complexidade que ela dentro com a sua UI vai te dar insights e definir para você. Você imagina, por exemplo, você tem algumas disrupturas e você consegue, a UI consegue entender as tuas decisões. Puta, decidi, as últimas 3 decisões foram essas. Então as próximas automaticamente ele vai dizer, as últimas 3 você decidiu assim, posso seguir? Então ele vai te dando insights e vai te aprimorando ao longo do tempo, baseado no teu ambiente, baseado na tua estrutura. E o ponto importante, cada empresa é uma empresa. Cada negócio é um negócio. Cada um tem a sua maturidade. E a torre de controle robusta, como você bem comentou, ela participa de tudo isso e ela evolui de acordo com no seu momento. Tem empresas corporativas enormes que estão no momento 1, momento 2 de maturidade. Tem empresas que estão no momento 4 de maturidade, de acordo com o Gartner, que ele avalia em 5 momentos de maturidade em supply chain. A gente cobre todas elas. E a gente faz com que essas empresas que estão no nível 1, nível 2 ou nível 3, vá para o nível 4, vá para o nível 5, que é o nível autônomo na cadeia de suprimentos. Então é por isso que a Blue Yonder, junto com a Panasonic, tem esses investimentos de alto valor, justamente para apoiar as grandes empresas a fazer esse desenrolar e ter o maior controle do seu negócio. Samuel, e eu tô curiosa aqui como é que vocês integram tudo isso. Planejamento, colaboração, execução, usando tantos dados. Como é que funciona? Boa pergunta. Inclusive, se você olhar as pesquisas que a gente inclusive acompanha da Accenture, KPMG, Ernst Young e outros, inclusive, e a PwC, eles comentam muito que mais de 66% dos executivos de supply chain e de IT têm problemas com dados. Ali está o grande problema. E o problema é como é que você integra esse dado. Qual que é o dado que tem valor, qual o dado não tem valor. E se você olhar para a sua empresa e perceber que você tem vários módulos diferentes, silos separados dentro da sua companhia, você não tem um dado construído que você possa absorver ele. Então, se você olhar todos esses dados aí, essa é a grande dificuldade que se tem no mundo hoje, e como você deixar um data lake muito bem estruturado. A Blue Yonder tomou uma decisão muito estratégica há mais de um ano atrás, fazendo uma parceria com a Snowflake a nível global. Isso faz com que a gente consiga ter um layer de dados único para independente de qual for a ferramenta. Então, se você usa um ERP de uma marca tal, um CRM de outra marca, ou outras soluções de supply chain de outras marcas, com este layer de dados a gente se conecta com todas elas. Por isso que a gente consegue ter um data lake, um dado muito bem estruturado, beneficiando a empresa para o seu crescimento, porque no momento que ela vai se expandir, esses dados estão consolidados de uma única forma, de uma única fonte de confiança, que é o Data of Trust, que a gente fala muito bem. Então, você tem um dado que é o real, é o verdadeiro. Você não tem um dado do transporte, você não tem um dado do planejamento, você não tem um dado do ERP, você não tem um dado do warehouse, você tem um dado único. E essa torre de controle, essa torre de comando, ela faz com que esse modelo de negócio centralize dessa forma. A gente tem a solução da Blue Yonder junto com a Snowflake e junto com a Microsoft, que são os 3 layers, os 3 grandes fabricantes, apoiando justamente para essa grande jornada para ter uma unificação de dados. Fiquei até curiosa aqui para entender na prática como é que funcionaria. Você consegue trazer um exemplo, enfim, de alguma empresa que implementou e como seria para visualizar esses dados todos integrados? Totalmente. Inclusive, eu posso até mencionar porque o diretor da Global esteve aqui no evento da Pitstop, inclusive o Sijon da PepsiCo esteve conosco aqui, é um grande usuário dessa ferramenta e é um grande usuário de todo o business dele. A gente implementou toda a torre de controle e torre de comando na América Latina para a PepsiCo. Ele tinha uma dificuldade muito grande que era integrar planejamento, transporte, estoque. Tem quebra de estoque no supermercado, no atacado, como é que você gerencia isso? Ele tem que ter a informação para poder gerenciar. Ele sabe quanto de matéria-prima está chegando na sua manufatura? Não sabe quanto. Ele fez um acordo que chega a X toneladas de produto e ele recebe menos. Como que ele consegue gerenciar isso antecipadamente? Outra dificuldade que a PepsiCo tinha é gerenciar a produção. Pegar um setor específico de batatas, dos salgadinhos da PepsiCo, por exemplo.
Eu não consigo saber se os produtores estão me entregando, quando vão me entregar e qual a capacidade de entrega da matéria-prima. Com a ferramenta hoje ele consegue, até pelo WhatsApp, ter a informação de quanto de carga de matéria-prima está chegando. Então ele consegue saber quando ele vai ter a matéria-prima, em que momento que ele vai produzir, ter o scheduling de produção, ter o controle de todo esse processo, quanto de estoque e inventário ele vai manter para poder subsidiar toda a gôndola do supermercado. Ele tem que ter esse controle na ponta também. E legal que a Blue Yonder tem uma maior solução global de category management, de gerenciamento de gôndolas de supermercados. Um exemplo grande, por exemplo, o Walmart a nível global é um cliente global da Blue Yonder, de todas as ferramentas que utilizam dessa forma todos os benefícios. E você volta para a Pepsi, como é que ela entrega esse produto lá? No momento certo, na hora certa, com menor custo, com PNL positivo. Então ele se faz muito bem do uso dessa ferramenta. Hoje a Pepsi está inclusive levando essa ferramenta para a Ásia, para a Europa, porque é onde ela tem um controle total no detalhe, nos centavos, no movimento. Isso é um ganho gigantesco para a empresa, para os funcionários, que acabam se beneficiando de tudo isso, dando um conhecimento e uma matéria muito bem estruturada, e um crescimento pode ser muito mais bem esquedulado. Como é que você vai crescer? Como é que você vai comprar alguém? Como é que você vai fazer um acordo com algum fornecedor novo se você não tem a informação? A torre de controle ou a torre de comando consegue te dar essa informação. E nós, como executivos, a gente consegue tomar a decisão correta. Hoje a grande dificuldade, hoje, se você tiver informações tudo em planilhas de Excel, como que você toma a decisão? Para rodar essa informação, quanto tempo você vai levar para ter a informação? 1 semana, 3 dias, 5 dias? É uma dificuldade. Essa ferramenta você vai ter todos os dados online. Você tem matéria-prima que vem da Europa, você tem online onde ela está. Em que navio está, em que avião está. Se é ferroviário, você sabe onde está. Você parou no porto de Joinville, porto de São Paulo, porto do Espírito Santo, você consegue saber o lead time do porto e quando vai sair a tua matéria-prima. Então você tem o controle total de tudo que vai acontecer. E é legal o teu time, o time da sua empresa, conseguir absorver a informação para tomar a decisão, ter um Sales and Operation, um S&OP muito bem estruturado interno, mas com informação. Então é um ganho enorme. E é por isso que a Pepsi é uma das grandes que estão aí despontando como uma das melhores do mundo aí a nível global. Adorei conhecer esse case, mas eu queria que você assim listasse pra gente os principais ganhos aí com essa operação. Eu citei vários aqui, mas acho que o grande ponto disso aí hoje é você ter um dado único de valor, você ter uma experiência maravilhosa em termos de controle total do seu business. E o legal é que o controle não é somente da supply chain, e desde a malha logística, né, a gente vai passar agora nos próximos 3, 4 anos, mudanças aí de custos, de impostos, IVAs e etc. Muito no trabalho logístico se trabalhava, onde eu vou colocar meu centro de distribuição, certo? Para poder fazer com que isso tenha um menor custo de impostos, né, na fonte, no faturamento, como é que eu gerencio isso? Possivelmente nos próximos 4 anos isso vai sumir. Onde eu ponho minha malha logística? Então, se você olhar desde a malha logística, que é onde estão os meus centros de distribuição, desde o começo, antes da produção, depois do scheduling, MRP, ERP, TMS, WMS, todos os acrônimos que a gente conhece, tudo isso a gente concentra num grande data lake, com um único dado de valor, para ter um benefício de empresa como estratégia de negócio, não ter custos disruptivos sem saber de onde ele vem. A gente sabe hoje que o supply chain, se a gente tiver alguma disrupção, por menor que ela seja, o prejuízo da companhia está lá. Ou é custo de frete, ou é custo de mão de obra, ou é custo de controle de estoque, ou é custo de inventário. Stockout hoje é um problema gigante, certo? Mão de obra é um problema grande. Como que se gerencia todos esses pontos em um único local? Então, assim, a Control Tower, ela vem justamente não só para te dar a visão do negócio, mas você colaborar com ela, colaborar com as pessoas de dentro da sua empresa e principalmente colaborar com as empresas que estão fora da sua empresa. Que uma coisa é você resolver o problema de dentro e como é que você resolve o problema de fora. Hoje eu não tenho controle de quem está me fornecendo. Com essa ferramenta você tem o controle de quem está te fornecendo. Em termos de quantidade, em termos de velocidade, em termos de peso, em termos de tudo que se envolve. A gente estava discutindo, inclusive, há pouco aqui no evento, inclusive. Puxa vida, Samuel, a gente tem um problema grande, inclusive, porque as carretas chegam atrasadas nas docas. E um cliente nosso tinha mais de 50 docas entre recebimento e saída, de delivery, né? E aí, como é que você desloca isso automaticamente? As pessoas estão esperando para carregar, outras pessoas estão esperando para descarregar. Como é que você faz esse gerenciamento? Qual é o teu prejuízo e multa que você tem que aplicar se você não tem um mínimo de controle de quem entra e sai das suas docas? E hoje a gente vê no boom aí do e-commerce, a maior dificuldade disso, como é que você tem controle do seu yard management, que é toda a parte que está de fora do teu centro de distribuição conectando com o seu transporte. Então ali é um ganho
E se você olhar hoje, se você não tem controle desta área em específico, o teu prejuízo é gigantesco. São milhões de reais de frete, milhões desperdiçados. Então a Control Tower vem justamente para te dar a informação, para você poder controlar e tomar ação em cima dela e colaborar em cima dela. Então se você vê todos esses valores que se tem, são vários. Eu acho que cada nível de discussão que você tem dentro da companhia, se é um diretor de tecnologia, se é um diretor de supply chain, se é um CFO, se é o presidente da companhia, cada um tem a sua peculiaridade e necessidade. Eu acho que a torre de controle hoje no supply chain te dá uma visão holística de tudo isso e cada um no seu CXO, no seu posto, consegue ter as suas decisões tomadas muito fortemente porque você tem informação, que é a grande dificuldade que se tem, porque não se tem dados, não se tem ferramenta e não se tem as pessoas certas ou preparadas para, justamente por não ter as ferramentas no seu sistema, acabam trabalhando muito manualmente e a gente sabe que o erro humano é natural e isso acontece. Eu acho que essa evolução é um trabalho que nós, como os grandes fabricantes globais, a gente tem que estar junto com os clientes, impulsionando, mostrando, educando, para que a gente consiga elevar no mercado brasileiro, nesse caso, por exemplo, a este nível global, que a gente vem fazendo isso com várias companhias e a adoção é muito interessante. Samuel, ouvindo você, não tem como se entusiasmar, né, com essa tecnologia. Tô assim, admirada mesmo, agradecida por você ter trazido tanta informação relevante pra gente aqui. Mas eu queria que você trouxesse. Eu sei que você é um cara que traz muitos insights, a gente já andou conversando aqui antes. O teu maior insight aqui do evento, da Ciclo Academy, assim, o que de novo, de novidade, você poderia estar falando que você descobriu por aqui? Eu diria que todo mundo tem sonho, né? A gente fala isso dentro da nossa área de tecnologia no inglês, no Dream, né? Só que o Dream para nós em supply chain, e olhando o que a gente vê nas discussões de alto nível que a gente tem aqui no Pit Stop, todos os executivos, as discussões de alto nível, a gente fala muito do Dream dentro do supply chain, que envolve disciplina, o D de disciplina, o R de rotina. Aí o pessoal falou assim, Samuel, puta, nossa rotina não existe, porque dentro do supply chain, cada dia é uma rotina diferente. E é uma verdade, é uma rotina diferente. E como é que se evolui isso? Para evoluir isso tem que ter o E do Dream, que é de education. Você tem que estudar, você tem que ter aqui as salas de discussão de masterclass. Então vários executivos do mercado de supply chain que você vê que estão compartilhando informação. Porque como é que você consegue evoluir o teu parceiro para poder colaborar? Legal? Eu sou uma grande empresa, por exemplo, como eu citei a PepsiCo, podia citar grandes outras aqui, né? Todos os fornecedores, grande parte deles estão aqui, ou de embalagem, ou de matéria-prima, seja ela qual for. E a única forma que você tem de conseguir crescer é que os seus colaboradores, os seus fornecedores cresçam na mesma velocidade. E essa é a parte interessante aqui do Pit Stop, nessa mudança da forma de como compartilhar conteúdo, né? Sim. E depois de ter a educação, você tem que ter o A do Dream, que é a action, que é a ação. Como é que você age em cima disso? Então é um trabalho muito interessante, de novo, de colaboração, fazendo uma conotação entre ferramenta e conteúdo. Né? E no final, mentalidade. No Dream, no M de mentalidade. Como é que você mentalmente consegue ter uma empatia, consegue ter esse tipo de conexão com pessoas, porque no final a gente tem uma ferramenta maravilhosa, a gente tem empresas maravilhosas, só que se não tiver nós, seres humanos, essa coisa não acontece. Tem uma AI maravilhosa, um algoritmo maravilhoso, só que se não souber usar ele, não vai fazer efeito. Então acho que o grande ponto de tudo isso é ter esse organismo vivo muito bem conectado, para que a gente consiga seguir os próximos passos e fazer com que toda essa cadeia de suprimentos cresça na mesma velocidade. Então vou pedir considerações finais aí, fica à vontade. Para percorrer 1000 milhas, 1000 quilômetros, a gente precisa dar o primeiro passo. Acho que o mais importante em qualquer jornada nossa, independente se é de supply chain ou não, é dar o primeiro passo. A gente tem que ter a iniciativa, a atitude. Então você que está ouvindo a gente, tem atitude dentro da empresa de vocês, tem a ação de poder conectar, entender, conhecer, porque no final a gente está aqui justamente para suportar vocês, para vocês ganharem, crescerem profissionalmente e pessoalmente, para que as empresas de vocês cresçam, a família de vocês cresçam. E estamos aqui justamente para isso, para apoiar e fazer nosso mercado ser melhor para todo mundo. Que incrível. Obrigado. Que incrível. Muito obrigada a você, Samuel. Tive muitos insights aqui também. Fiquei muito motivada e inspirada com a nossa conversa. Tenho certeza que quem está nos vendo, nos ouvindo também. Então, se você quiser aprofundar mais esse conteúdo, é só participar lá do nosso hub de conteúdo da Ciclo Academy. E olha, lá você vai encontrar entrevistas exclusivas, palestras, muito conteúdo relevante aqui da nossa área. E eu quero deixar minha mensagem final também, que é: inspire-se, conecte-se, participe.